Essa aqui seria a interface gráfica do Octave, tá, ok? Algumas coisas que são interessantes, tá? Primeiro, essa janela do meio aqui, que é a janela do comando, vocês podem ver que a gente pode ir escrevendo qualquer coisa nela, tá? O que a gente quiser, enfim, a gente vai começar a trabalhar ela agora. E a gente também tem o editor, né? O editor aqui embaixo, a gente volta para a janela de comando, ou vem para o editor. No editor a gente cria alguns scripts, tá? Já vou falar melhor sobre isso. E às vezes vai ser mais interessante trabalhar com os scripts, às vezes direto, dependendo do que a gente vai fazer, é mais fácil ir direto na janela de comando, que eu já vou ter os resultados. A principal diferença entre editor e janela de comando é que na janela de comando tu já vai tendo ali o resultado, no editor tu vai criar um documento, um script, com todas os comandos que tu quer ali para aquilo que tu for implementar, e depois tem que rodar esse cara, e ele roda completo, tá? A janela de comando vai rodando à medida que tu vai escrevendo. Basicamente essa é a diferença, tá? Algumas coisas que eu acho interessante mostrar aqui para vocês, tá? Isso aqui vocês podem personalizar da maneira que vocês acharem melhor, né? Tirar aqui né, a área de trabalho aqui, enfim, podem tirar à vontade, pode ajustar isso à vontade. Alguma coisa que deve ser interessante é o seguinte, provavelmente quando vocês instalarem e abrirem a primeira vez, a letra que vai estar aqui, tanto do janela de comando como do editor, é muito pequena. Então vocês podem vir aqui no Octave. Opa! Por que eu não estou? Ué. Não sei porque eu não estou funcionando. Peraí. Ué. Aqui, vai lá no Octave e vai em preferências. Espera um pouquinho. E aí vocês podem vir aqui, uma coisa que eu acho que com certeza vocês vão querer fazer, vocês vão ver que é aumentar a fonte aqui do código, tá? Vocês vão ver que a fonte, vocês entram nessas preferências, vem aqui em terminal, vocês vão ver que a fonte vai estar em 9, menos até, aí vocês aumentam o tamanho que vocês quiserem. E do editor, vocês vêm aqui em Editor Style, nessa primeira aqui vocês podem aumentar, mudar também a fonte que vocês querem usar, assim como o tamanho dessa fonte, tá? Entre outras coisas, tá, gente? Podem deixar aqui o terminal todo em preto, aqui na parte do editor, pode aumentar, diminuir, enfim, coisas que vocês podem fazer tranquilamente aqui nessa parte de preferências, tá? E aí vai de acordo com o usuário, né? O que vocês preferem ou não preferem fazer, tá? Que nem aqui, gente. Aqui vocês viram que tem o comando, né? A janela de comando e o editor. A gente pode simplesmente pegar e separar isso aqui nos dois, ó. Só arrasta uma das janelas para cima da outra. Por exemplo, agora eu vou arrastar o editor e o comando da janela de comando fica aqui, ou eu simplesmente arrasto o editor e fico com as duas. Ajusto aqui para não ficar tão pequena, né? E aqui está tanto a parte do editor, onde eu vou ter que criar um arquivo, ou a parte aqui embaixo da janela de comando, tá? E aqui são algumas coisas básicas, né, do Octave, tá? Coisas básicas que, a partir disso, ajustando isso, a gente já sabe, já começa a trabalhar, já pode começar a trabalhar, sem problema nenhum. A gente tem muita coisa que a gente pode ajustar aqui, mas isso vai de acordo com o usuário, tá? Então, agora, como eu já falei, né, na verdade, existem 3 maneiras da gente trabalhar com os programas no Octave, tá? A primeira é na janela de comando. Eu vou até tirar isso aqui, para deixar maior aqui para vocês. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, sim. Estão vendo, sim. Se vocês começarem a não ver por algum motivo, me avisem, tá? Então, a gente tem a janela de comando, que seria a primeira, tá? Onde a gente vai escrevendo algumas coisas aqui, e ele vai dando o resultado. Por exemplo, eu posso associar uma variável S, o texto, olá, mundo, né, que é o texto padrão aí de linguagens,
Vou botar um comandinho de formato aqui. E aqui, por exemplo, tirando essa partezinha do formato aqui, o que eu estou definindo é, para a variável S, o que a gente chama de string, né, ou texto, olá, mundo. Tá? Esse barra N aqui é uma questão de formato. Tá? Isso a gente não vai precisar muito, né, gente? A verdade é que tudo que a gente for ver aqui na questão do Octave, ela é o que é necessário para a disciplina de métodos numéricos. Quando a gente precisar de alguma coisa um pouquinho mais complexa na programação, a gente vai explicar a parte mais complexa, tá? O objetivo de hoje é definir algumas variáveis, definir algumas coisas, que com isso a gente consiga praticamente usar toda a disciplina, tá? Alguns conceitos aqui que a gente consiga usar em toda a disciplina. Então, é claro que existem várias maneiras de fazer diferente as coisas que a gente vai fazer aqui. Eu estou prezando pela maneira mais simples, tá? A gente indo direto ao ponto. Tá? Então, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes do formato, de como a gente define ali uma string, né, que é esse olá mundo. Tá? O que eu quero mostrar é que eu associei a variável s para olá mundo, e vocês observem que é simplesmente s igual a olá mundo, né? E aí eu posso usar a função disp, né, que é a função display para mostrar a variável s, tá? E aí eu dou um enter, ó, o código me manda o que é a variável s, que é olá mundo. Percebam que não tem esse barra n aqui, né? Então, porque o barra n é uma questão de formatação, tá? Eu posso não botar só o display, posso botar o s, né? Só que daí ele me mostra, né, a variável associada, quem é o s, né? S é igual ao olá mundo, ou o display, tá bom? Isso é uma das maneiras da gente construir alguma coisa. Por exemplo, eu posso associar o x igual a 1, agora entra uma parte numérica. Se eu botar x igual a 1 e der um enter, gente, vai aparecer a variável. Agora, se eu botar x igual a 1, ponto e vírgula, não aparece a variável. Então, o ponto vírgula ele é utilizado à medida que eu quiser ir escrevendo um código, sem para toda linha ficar vendo o resultado daquela variável. Isso na janela de comando. Tá? Então, por exemplo, aqui eu botei x igual a 1, aí eu posso para ver a variável, disp_x, né? Daí vai dar o valor associado à variável x. Né? Por exemplo, x igual a 2, eu mudei o valor, né? No caso aqui, x igual a 2, ponto e vírgula, não aparece, né? Então, display x, aparece o valor do x, o novo valor do x que eu associei. E eu posso, para digitar uma coisa que eu acabei de digitar, botar para cima, tá? Ou para baixo. Isso aqui que eu estou fazendo, não aparece o teclado para vocês, mas eu estou botando para cima ou para baixo, vai todas as coisas que eu escrevi, ó, tá? Isso aqui é maneiras que a gente vai aprender, tá bom? E, por exemplo, como é que eu somo dois números, né? Simplesmente 1 mais 3. 1 mais 3 igual answer, ANS igual a 4, tá? Posso fazer isso aqui tranquilamente aqui na nossa janela de comando. Essa é uma das maneiras que a gente trabalha no Octave, pela janela de comando. A outra maneira é pelo editor, tá? Eu posso abrir esse editor através da minha janela de comando. Eu posso botar edit, vai vir para cá, tá? Ou simplesmente eu clico aqui, né? Eu tô aqui, clico aqui em editor, tô aqui no editor. Isso aqui abre um arquivo, tá, gente? E nesse arquivo eu posso escrever o código e depois mandar o compilador rodar. Por exemplo, aquele S lá, né? Eu vou botar S igual. Percebam que ele é... Opa, vamos lá. Percebam que ele é um pouco... A letra ainda é um pouco pequena, né? Eu até acho um pouco pequena. Só um pouquinho. Aqui. Então, eu vou botar o mesmo comando que eu botei lá na minha interface de comando lá, entre aspas, tá? Aqui eu tenho que botar, esqueci o barra N, né? Que é a questão de formatação. Boto ponto e vírgula, mas aqui, ó, quando eu dou Enter, não muda nada, tá? Ele só vai para uma segunda linha. É um documento de texto isso aqui. Não acontece nada. Eu só associei a variável S à string olá mundo. E aí eu posso botar o comando display, inclusive vocês veem que aparece ali, né, a continuação, display S, para mostrar o S, né, para mostrar o código mostrar. E isso aí, pronto, tá? Seria isso aqui. Só que como é que eu faço para isso ser rodado, né? Eu escrevi esse comandinho aqui e preciso que ele seja rodado. Bueno, eu vou primeiro salvar esse carinha aqui, então vem aqui em Save File. Aí escolhe lá por exemplo, onde vocês querem colocar. Tá?
por exemplo, eu vou botar aqui, já tem até um arquivo aqui, eu botei, achei uma pasta aqui, qualquer, vou botar um nome, por exemplo, olá, né? E aqui ele já vai estar o tipo para salvar, tá? Todo o script, isso que eu estou falando aqui, a gente chama de script, tá? É um script com código que a gente manda o compilador rodar, ok? Ele sempre vai ser .m, tá? Para ser lido por Octave. E sim, é a mesma coisa que o MATLAB também é .m, né? Os arquivos MATLAB. Isso quer dizer que eu posso rodar um arquivo MATLAB.m ou Octave.m um no outro, né? Posso. Então, tem alguns detalhes que são diferentes, tá? Mas talvez não nessas coisas básicas que a gente vai ver aqui. Tá? Então, por exemplo, eu botei o nome de Olá, aqui já está o M, né? É o único que tem, inclusive, eu vou salvar e pronto, salvei, tá? Às vezes, olha, tu percebe que ali ó, ficou olá.m, que é o meu arquivo. Às vezes, gente, vai aparecer um aviso aqui de que tu tem que definir as variáveis para esse caminho do arquivo que tem, né? As variáveis de ambiente do arquivo, de onde está salvo o arquivo que tu criou, tá? Talvez seja necessário isso. Botem ok, só botem assim, ok, pode fazer isso aí, beleza, segue o baile. Tá? Para mim não apareceu, porque eu já fiz, né? Mas a primeira vez que eu rodei apareceu, tá? Então aqui, ó, tá aqui o meu script, tá? Olá.m, isso aqui. Como é que eu rodo ele agora? Eu aperto nesse playzinho aqui, ó. Na verdade, esse playzinho é salva e roda, tá? Se eu não tivesse salvo, eu clicasse aqui, ele ia pedir para salvar. Mas como eu já salvei, tá ótimo. Então eu clico aqui, é aqui, ó. Desculpa. Aquilo que eu falei para vocês aparece aqui, ó. Ele fala que ele quer definir a variável, né, o caminho da variável para rodar esse script. Tu bota assim, add diretório load path. Ok. E aí a gente pode sempre rodar à vontade que vai estar tudo certo. Pelo menos toda vez que a gente abrir, vai pedir isso. Então, por isso que é interessante que vocês criem uma mesma pasta, né, para colocar todos os códigos ali, todos os arquivos de vocês. Tá bom? Como eu falei, né, eu clico aqui e alguma coisa teria que acontecer, mas não está acontecendo, né? Mas se vocês percebem nessa janelinha à esquerda aqui, ó, dei uma olhada nessa janelinha esquerda aqui, quando eu clico lá, ele andou uma vez, né? Quer dizer que está rodando, de fato está rodando, e na verdade está rodando aqui, ó. Ó, aqui, ó, ele está rodando o arquivo olá. Tá? Inclusive, se eu botar olá, simplesmente olá, que é o nome do arquivo, né, .m que eu defini, como eu acabei de clicar, fazer aquele ok para as variáveis, para o caminho das variáveis ser essa pasta que eu estou gravando, quando eu coloco olá, isso aqui já lê o arquivo do script. Né? Aquele script é olá. O olá não é uma função do Octave, o olá é o arquivo que eu gravei. Tá? Mas não necessariamente, né? O editor, quando eu rodo, ele aparece ali. Não vai aparecer agora, mas quando eu separo aqui, ó, as nossas duas janelinhas, ó, editor e coisa, aqui embaixo, ó, eu rodo, vai aparecer aqui embaixo, ó, viu? O olá e o olá mundo, tá? Se eu quiser, aqui no meu arquivo, botar x igual a 1, daí eu ponto e vírgula, y igual a 2, ponto e vírgula, x mais y, eu vou botar assim, ó, display x mais y, porque daí ele vai mostrar, né, qual é a soma de x mais y. Percebam que não está salvo, mas é só rodar que ele vai salvar. E aí ele falou lá, olá mundo 3, né, que é o display x mais y. Se eu só botar x mais y, ele vai me dar, ele associa essa resposta a uma variável, que é essa variável ANS, tá? Não faz muita diferença, né? Enfim, x é a variável 1, y é a variável 2, x mais y é 2, tá ok? Certo? E ainda existiria uma terceira, que eu nem vou comentar aqui, mas para quem já for mais acostumado com programação, pode rodar via terminal, tá, gente? Tem que abrir o terminal, para quem principalmente estiver trabalhando com Mac ou com Linux, né? Abre o terminal e digita, por exemplo, o Octave e o arquivo. Só que tem que definir a variável do Octave. Esse comando Octave tem que estar bem definido. Isso, às vezes, é uma coisa bem chatinha de fazer. Principalmente, né, porque por mais bom que seja aí o Linux, né, algumas coisas são bem chatas. Tá? Então, seria uma terceira opção. Eu nem vou mostrar aqui, porque talvez não seja a opção mais usada. Tá bom? Beleza? Então, essas são algumas coisas iniciais, tá? Formatação aqui, né, como trabalhar com os códigos. Então, duas maneiras, né, ou eu faço um script,
E agora não vai fazer muito sentido a gente fazer esse script, mas quando a gente tiver um código um pouco maior, vai fazer sentido. Essas coisas basiquinhas aqui, como a gente está fazendo, faz mais sentido a gente rodar direto na janela da comando. Parece bobo, né, o que a gente está fazendo aqui, mas na verdade a gente vai resolver coisas mais complexas usando essa programação. Tá, qual é a nossa... Só deixa eu ver aqui para onde a gente vai agora. Tá, isso aqui tá... Tudo que eu estou falando, tá, gente, tá escrito aqui, ó. Tá? Por exemplo, essa partezinha aqui de como executar e tal, tá tudo aqui, né? Alguns operadores, tá, gente? Algumas coisas que envolvam operadores matemáticos, que são os elementos de linguagem. Tá, por exemplo, como a gente já viu, né? Adição é mais, subtração é menos, multiplicação é vezes, divisão de números é barra, tá? Potenciação é o chapeuzinho, e o transposto conjugado, ou seja, quando eu preciso trabalhar com números complexos, eu uso esse tiozinho aqui, tá? Então, por exemplo, voltando aqui para o nosso... Como a gente viu, né? Agora eu vou direto para a janela de comando, tá? Eu vou até tirar isso aqui. Opa! Tá, não vou usar o script. Então, como a gente viu, né? X igual a 1, Y igual a 2. Ó, vocês percebem que eu não botei o ponto e vírgula e ele imprimiu, né? Y igual a 2. X mais Y é 3. X menos Y é menos 1. X vezes Y, ó, tudo naqueles comandos que estão naquela tabelinha lá, né? X vezes Y é 2. Ah, é 2, sim, é 2 vezes 1. Isso. Posso também fazer X elevado na Y. Tá, deixa eu mudar aqui. Vou botar X igual a 5 e Y igual a 8. Tá? Então, eu posso fazer Y elevado na X. Ok? Tá ali a resposta. Ou X elevado na Y. Ali a resposta, né? Posso pegar X dividido por Y. Tá ali a divisa. Posso fazer uma coisa mais complexa, mas daí entra a ideia dos parênteses, né? Por exemplo, X dividido por Y, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui é a resposta, tá? Posso fazer, por exemplo, X menos Y, tudo isso multiplicado por 6. Tá? Tô chutando aqui números, só para mostrar a sintaxe, né? Posso fazer X elevado ao quadrado, ó, abriu parênteses, X elevado ao quadrado, mais Y elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 23. Tá ali a resposta, né? Claro, tudo para X e Y que eu dei número. Não precisaria fazer isso, né? Poderia botar só 4 elevado na 7. Tá? 7 elevado na 89. Vamos ver se ele vai. Vai, tá? Aqui deu um número muito grande. E aí deu esse formato aqui, ó, que a gente já vai falar de impressão dos dados, tá? Que é o formato científico. Porque 7 elevado a 89 é um número muito grande, tá ok? Mas, enfim, são essas aqui, ó, as operações matemáticas mais simples que a gente pode fazer, né? E lembrando só de usar parênteses, tá ok? Quando a gente for fazer mais de uma operação, né? Naquela lógica matemática tradicional. Alguns operadores lógicos aqui à direita, aqui, tá, gente? O que a gente mais vai usar vai ser a igualdade, tá? É importante salientar que quando eu estou usando um operador lógico, quando eu estiver comparando duas variáveis, eu uso o igual como esse igualzinho ali, que na verdade são dois iguais juntos, né? Por quê? Porque quando eu faço simplesmente x igual a um número, eu não estou dizendo que o x é igual a 1, né, como a parte analítica do nosso cérebro pensaria. Não, para o computador, eu estou associando à variável x o valor 1. Tá? Aqui. Então, x é igual a 1. Então, quando eu quiser comparar duas variáveis, eu preciso usar igual, dois iguais juntos. Porque aí eu estou comparando, será que a variável x, que é igual a 1, ela é igual a uma variável y, por exemplo? Tá? Quando a gente vê ali o contexto dos if, do for, ali vai aparecer mais isso aqui, tá? Então, a nossa igualdade, né, no sentido de comparação, é dois iguais, tá? Um igual é só tu estar associando a uma variável um valor, ok? Bom, maior e menor, né, maior ou igual, ou menor igual aqui, tá? São alguns símbolos que vai aparecer pra gente, tá? Esses símbolos lógicos, esse aqui de negação e etc, e o e ou o ou, são símbolos que talvez a gente não use tanto, tá? São símbolos mais de programação mesmo. Não que o resto não seja programação, né? Entre outras, gente, tem várias funções pré-definidas aqui no nosso querido Octave, tá?
ele tem, por exemplo, o cosseno de um número, né? Π é o π, tá? Então, a função cosseno já está escrita, né? Então, se eu pegar e botar cosseno, se eu botar cosseno sozinho vai dar algum problema, né? Porque, pô, cosseno é de alguma coisa, né? Então, cosseno de alguém, por exemplo, π, né? Π é π, o símbolo de π é π. Posso botar o seno. Seno não é sen com E, é sin, né? De π também. Eu posso botar o cosseno, certo? Aquilo ali, ó, é zero, tá, gente? Tá, é zero. Na próxima aula a gente já vai ver por que isso aqui não deu zero, tá? Eu posso botar, por exemplo, cosseno de π meios, seria zero, mas não tá zero. É um número muito pequeno, próximo de zero, tá? Isso tá na questão do erro de truncamento, tá? Que a gente vai falar semana que vem. Mas esse valor aqui é zero. Lembra, né, que eu falei que métodos numéricos é uma questão de aproximação. A gente está aproximando coisas por aqui. Tá bueno? Enfim, entre outras, tá, gente? Aqui tem umas outras variáveis, né? Logaritmo, exponencial, seno, cosseno, como aparece, inclusive aqui, ó, apareceu exatamente o mesmo valor, né, do seno de π, tá? E deixa eu ver aqui o próximo, entre outras, tá, gente? Entre outras diversas variáveis, tá? Por exemplo, a ANS, né, que a gente já viu ali, que ela é a variável que associa um resultado. Quando a gente não associa uma variável para um resultado, ela aparece o ANS. Então, x igual a 1, y igual a 2, aí eu faço x mais y. Como eu não associei variável para x mais y, ele associou a variável em ANS, que é the answer, né? Resposta. Tá bom? Entre várias outras, tá, gente? Tem infinito, tem o not a number, né? None, not a number, por exemplo, quando faz uma divisão por zero, ele vai te dar um resultado que é um not a number, quer ver? Por exemplo, 3 dividido por zero. Ó, answer infinito. Bom, aqui deu a noção de limite, né? Mas zero dividido por zero, tá? Not a number, então a resposta é not a number. O famoso none, tá? Entre outras aqui, tá? Unidades imaginárias, tá? Tem coisas aqui que talvez a gente não vá nem usar, mas alguns interessantes, ó, é esses três últimos, tá? O who e o clear, que são interessantes, por exemplo. Vocês viram que eu associei variáveis aqui x e y diversas vezes, né? Então eu vou botar aqui, ó, who, e aí ele vai me dar quais são as variáveis que eu já defini aqui, né? Que no caso é o s, que é aquele olá mundo lá em cima, o x e y. Se eu botar who x, achei que ele ia me dar o x, enfim, não me deu o valor do x, né? Ele só me dá quem são as variáveis que está associada nesse script, tá? Nessa janela de comando. Por exemplo, se eu associar mais uma variável, botar o who vai aparecer x, y, z, tá? E o clear, quando eu dou um clear, ele vai limpar tudo. Então, quer dizer que quando eu boto, ó, cadê minhas variáveis, não tem, né? Porque eu dei um clear. Né? Então, por exemplo, x, não tem, ó, erro, não tem ninguém definido como x. Agora, quando eu boto x igual a 1, agora eu tenho uma variável. Então, quando a gente quer tá usando essa janela de comando e quer limpar tudo que a gente fez, a gente dá um clear, tá? Ou a gente dá um clear para uma variável só. No caso ali, por exemplo, x igual a 1. Who é o x, mas eu dou um clear só no x. Então, vamos melhorar o exemplo. X igual a 1, y igual a 2, tá? Então, eu dou o who, eu tenho x e y de variável, mas eu dou um clear só para a variável x. Então, quais são minhas variáveis? Apenas y, tá? Se eu dou um clear completo, eu não tenho mais variáveis, tá bom? Isso é interessante quando a gente está aqui trabalhando, fazendo um método, né? Vai associando variáveis e tal. Mas, em geral, gente, quando a gente vai fazer um código um pouco maior, a gente usa o editor, tá? Outra coisa interessante aqui para nós são os formatos de número, aquilo que eu tinha comentado antes com vocês, tá? Por exemplo, certo? A gente tem vários formatos que os números são impressos. Então, a gente pode ir para uma dízima periódica, tipo 1/3, né, que é 0,3333 infinitamente. A gente pode pegar o format short dela, ou seja, o valor que utiliza só 4 dígitos para esse resultado, ou o format bank, tá? Que usa só 2 dígitos, ou o format long, que usa um formato bem mais longo. Tá? E ainda tem o formato científico, que chama, né? Que usa um expoente, por exemplo.
essa notação DE na menos 1, que seria como se fosse um 10 elevado na menos 1, né? Sabe aquele formato de notação científica, que é famoso aí, o número de Avogadro, acho que 1, não, 2, sei lá quanto vezes 10 na 23, né? Aquele é formato de notação científica, é esse formato short E. Então, quando eu quiser associar uma variável, né, ó, eu vou dar short E, eu vou dizer que todas as variáveis aqui, ó, elas vão ter esse formato. Então, quando eu imprimo 1/3, é aquele formato científico, né? Então, por exemplo, y igual agora, sei lá, 3 dividido por 7, vai ser um formato assim, né? Eu quero pegar um maior. 1 dividido por um número muito grande vai dar algo muito pequeno, né? Então, tá aqui, né? Então, tá aqui a resposta. Ou eu posso usar um format short, né? Opa. Format short. Que é bom que apareceu como ele diz erro, né, gente? Por exemplo, aqui o erro dele é que o format está indefinido, né? Porque não existe, né? Estava escrito errado. Então, o format short agora, ó, x igual a 1/3, ele aparece só com menos casas depois da vírgula, né? Ou aquele valor ali, ó, 1 ponto... Esse valor aqui já é um formato diferente daquele científico, né? Que tem o e elevado na menos 7. Tá aqui 0,0000, tá? Enfim, isso aqui é só para mostrar como aparecem os formatos para vocês dentro das variáveis. Isso aqui é interessante porque às vezes, gente, por exemplo, um número que nem esse, né? Claro, se eu usar um formato científico que usa o expoente e aqui, não vai acontecer isso, mas às vezes eu crio um código que eu trunco a minha variável para não ficar muito pesado, porque aí entra uma questão, gente, eu já estou me adiantando, né? Semana que vem eu vou falar um pouco melhor sobre isso, de qual é a capacidade de eu armazenar dados, ou melhor, armazenar números nas minhas variáveis, né? Como é que o computador lê isso aqui, né? Ele lê através aliás, o tamanho disso aqui no computador é baseado nos bits, né, nos bytes, certo? Então, tudo está relacionado, e às vezes, para não tornar o meu código, que pode ser bem maior do que essas coisas simples que a gente está fazendo, para eu não tornar ele muito pesado, tá, para o computador resolver, porque aí entra uma questão de poder computacional, né? Se eu tenho um processador, né, uma capacidade de processamento muito maior, seja ela para um CPU ou para uma GPU, enfim, eu posso aumentar ou diminuir a precisão das minhas variáveis, né? Então, por exemplo, imagina que eu vou dizer que eu posso pegar essa variável aqui e dizer que eu posso usar só, sei lá, 5 casas decimais aqui, né? Aí o meu valor seria 0. Aí, por exemplo, imagina que eu tenho algum valor dividido por esse número aqui. Seria um not a number, né? Um infinito ali, algo indefinido. Só que, na verdade, esse valor, eu botei uma precisão que me queimou valores, né? E para nós, aqui no mundo dos métodos numéricos, não é impossível ter valores tão pequenos assim. Até porque, na resolução de certas aplicações, tu obtém valores muito pequenos assim, tá? Por exemplo, só para dar um exemplo, né? As equações de Navier-Stokes, que alguém já ouviu, se alguém já ouviu falar, né? Em EDP. Equação diferencial parcial de Navier-Stokes, que é um sistema de equações, na verdade, né? Ele modela a velocidade de fluidos, tá? De líquido ou de gás. Só que tu pode, por exemplo, quando tu trabalha com gás, tu pode ter escalas de variação de 10 na menos 40 até, sei lá, 10 na 23, muito maior. Entendeu? Então, a tua equação modela termos que podem ser muito, 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 muito pequenos, imagina 10 na menos 40, para muito grandes. Então, a precisão do número pode influenciar e muito o teu resultado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, tá bom? O melhor é sempre usar esse formato aqui, tá? Eu aconselho, porque aqui a gente tem, né, uma anotação compacta e tenta não perder muito os valores aqui necessários, né, a precisão necessária, tá? Mas essas questões de erro, de truncamento, de precisão e tal, a gente vai falar com mais calma semana que vem. Eu só me adiantei um pouquinho aqui, eu me empolguei, na verdade. Tá, gente? Ok? Então, aqui estão alguns comandos básicos, né? De questão de número, de formato, de operações. E outra coisa que vai ser bastante interessante para a gente é a parte de matrizes, tá?
Então, uma matriz para nós, aqui, bom, aqui está o texto, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui para como é que a gente define uma matriz diretamente aqui pelo Octave, tá? Então, em geral, a gente denota, em geral, tá? Não obrigatoriamente, a gente define uma matriz em letra maiúscula, tá? E a gente vai colocar os nossos dados aqui entre colchetes, tá bom? As nossas linhas e nossas colunas. E aí a gente bota linha por linha. Então, por exemplo, vou botar uma linha, vou fazer uma matriz 2 por 2, tá? Primeira linha é 1 e 2, aí eu dou um ponto e vírgula para dizer que eu estou mudando de linha, vou para a segunda linha, 3 e 4, tá? E aí eu fecho o meu colchete e aqui está a minha matriz. Lembram que, ó, como eu botei o formato short E, está aparecendo tudo agora com a notação científica. Tá? Eu posso dar um clear e aí tudo muda. Não mudou no caso, né? Isso não mudou. Tá? Ok, então é assim que a gente define, né? Se eu quiser uma matriz B igual maior, né? 2 por 3, duas linhas, não, 3 linhas e 2 colunas, tá? 1, 0 e 1, primeira linha, 2, 2 e 4, segunda linha, e aí 8, 9 e 0, terceira linha, tá? 3 por 3, na verdade. Tá aqui a minha matriz, né? 3 por 3, ela fica denotada assim. Lembra, né? Se eu botar um ponto e vírgula, ela não aparece, daí eu uso o display B. Ok? E aí aparece sim a minha matriz, tá bom? Tem alguns comandos aqui, por exemplo, para a gente criar uma matriz nula, ó, zeros, daí tu bota o tamanho dessa matriz, por exemplo, uma matriz 3 por 4. Ela vai ser uma matriz 3 por 4, só com zeros, tá aqui. Ou 10 por 4, tá aqui. Ou 10 por 10, tá aqui. Aqui ela separa, né, porque ela não conseguiu botar todas as colunas, mas é aqui. Ou o comando ones, que vai te dar uma matriz cheia de uns, ok? Então, por exemplo, 2 por 2 aqui, matriz 2 por 2, ou 20 por 20. Tá aqui, né? Tem todas as linhas e as colunas da minha matriz de 20 por 20. Tudo um, né? A gente tem a I, que é importante, que é a matriz de identidade. Aqui tem que ser sempre quadrada, tá? Ela até aceita, né? Então, uma matriz diagonal, claro, né? Identidade, ou seja, os elementos da diagonal principal são 1 e fora da diagonal são zeros. Vou só aumentar isso aqui. 5 por 5. Tá aqui, ó, tudo é zero, exceto a diagonal principal, que é 1. Tá? São algumas dos possíveis comandos que a gente pode botar para a nossa matriz, tá? Essa matriz I aqui eu não botei nenhum nome, mas eu vou chamar aqui, ó, de matriz I, tá? Por quê? Porque tem outros comandos, por exemplo, eu posso perguntar qual é o tamanho da matriz I, eu uso o comando size. Daí ele vai me dizer assim, ó, 5 e 5, mas o que é isso? Na verdade, isso aqui é número de linhas e número de colunas, tá? Nessa ordem. Então, eu posso dizer que o número de linhas, agora eu vou programar uma coisinha a mais, e o número de colunas, então eu estou associando a variáveis, ó, número de linhas e número de colunas, aqui tem uma vírgula entre colchetes, é igual ao size da matriz I. E aí, ó, eu associei ao NL, que é a variável que eu chamei de número de linhas, 5, e aqui seria para ser NC, tá? NC, número de colunas, também é 5, tá? Se eu fizer isso para uma outra matriz, é a matriz A que eu tinha feito lá em cima, uma matriz 2 por 2. Ou a matriz B, né? Acho que... Não, B não está definida, B minúsculo, tá? É, B minúsculo tá. Vocês viram que não faz muita diferença eu definir a matriz sendo maiúscula ou minúscula, tá? O ponto é que o Octave ele é sensível a maiúscula ou minúscula. Então, se eu definir uma variável como maiúscula, eu tenho que sempre usar maiúscula. Se eu definir como minúscula, eu tenho que sempre usar como minúscula. Tá? Ok? Acho que é isso sobre matrizes. Tem um comando mais interessante. Se tu quiser criar uma matriz aleatória aí, por exemplo, tu pode criar o A, a matriz A, rand, e aí tu bota uma ordem de matriz que tu quer, por exemplo, 3 por 3. Tá? Aí ele vai criar números randômicos aqui de uma matriz 3 por 3. Eu posso criar também uma matriz B, tá? Que é uma matriz randômica também, só que agora ela é 3 por 1, tá? 3 linhas e uma coluna, um vetor, né? 1 por 1. E agora, uma coisa que eu esqueci de falar é como é que eu faço um comentário aqui, o jogo da velha, tá? Isso é um
comentário. Não vai acontecer nada na nossa vida, tá? Mas eu vou botar aqui que, como eu associei A e B, eu posso resolver a x igual a b, que é um sistema 3x3, né? Posso resolver a x igual a b. Como? No Octave, para resolver, eu vou fazer uma divisão, praticamente, de matrizes, que na verdade não é uma divisão, né? É uma multiplicação pela inversa, tá? Então, lembra que para resolver a x igual a b, eu resolveria, o x tem que ser igual a inversa de a, vamos botar assim, só para ficar bem bonitinho, inversa de a, vezes b, né? É como se eu invertesse, tá? Então, como é que eu faço isso no Octave, né? O meu x, que é o meu resultado, vai ser a barra b. Opa. Barra é a barra contrária b. Porque essa barra contrária, na verdade, me dá a operação de inversa da a. E está aqui o resultado daquele meu sistema 3x3. Então, imagina que eu tenho uma matriz A, que ela é randômica, tá? Que tem... Você lembra que para resolver uma matriz, um sistema 6x6 na mão, era um troço absurdamente demorado, tá? Mas para nós aqui, rand é porque é randômico, tá, gente? Eu estou usando qualquer valor aqui. Agora, pegando uma matriz, um sistema 6x6, para eu resolver, né? Eu resolvo facilmente pelo computador. Inclusive, não demorou muito, né? Rapidinho eu resolvo esse sistema. Então, pode pegar aí os sistemas 10x10, 50x50 e rapidamente resolver o nosso... Bom, gente, então aqui uma coisa que eu não tinha comentado, né? O comentário, tá? Então, toda vez que a gente fizer comentário, seja num script ou seja aqui na janela de comando, é tudo via jogo da velha, o hashtag. Tá? E aí, lembra que vetor é matriz, né? Vetor é matriz, tá? Então, eu vou definir uma matriz um por exemplo. Aqui está alguns documentos, né, uns comandos aqui que vocês podem ver e tal, como acessar elementos dentro de uma matriz. E aqui outros comandos, né, outras sintaxes interessantes, e aqui vem a parte da operação de matrizes, tá? Operação de matrizes. Então, aqui tu tem adição, subtração, multiplicação, potenciação e a multiplicação por complexa conjugados, tá? Só um detalhe, tá, gente? Quando eu boto um ponto, observem que tem um ponto aqui, né? Esse ponto indica uma multiplicação sempre elemento a elemento, tá? Então, por exemplo, multiplicação entre matrizes, não vai esse ponto. Aí entra todo o contexto de matriz, tá? Então, vamos botar assim, A igual a rand 2x2, tá? B igual a rand 2x2 também, tá? E se eu faço A vezes B, eu tenho uma multiplicação de matrizes. Agora, se eu faço A ponto vezes B, eu tenho outros valores. Por quê? Porque daí não é uma multiplicação de matrizes, é uma multiplicação elemento a elemento. Isso é importante a gente diferenciar, porque às vezes a gente trabalha com vetores. Às vezes não, muitas vezes a gente vai trabalhar com vetores. E aí a gente precisa de multiplicação elemento a elemento. E aí a gente sempre vai usar um ponto. Então, toda vez que vocês enxergarem num código um ponto, isso significa multiplicação elemento a elemento. Tá ok? Bom, então aí, adição, multiplicação, mesma. Bom, é que adição e subtração, elas são sempre elemento a elemento, então não faz diferença nenhuma, né? Potenciação já é diferente, né? Então, potenciação, na verdade, elemento a elemento é uma coisa, a potenciação entre matrizes é outra, na verdade é uma série, mas aqui está as operações matriciais mais utilizadas, né? Ok? Beleza?